querida, gente abençoada, estamos dando início a mais um episódio especial do podcast Sem Limites. E antes de passar a bola aqui para o meu companheiro, my brother, eu confesso, estou sumido, mas por uma boa causa. Acredito que eu fiquei uns 2 episódios sem aparecer, mas devido à correria, vocês sabem que a nossa vida, principalmente a nossa Dani Cunha, que também não para, está em missão. Vocês também sabem que a gente tem essa correria. O Vitor também tem, só que a gente consegue segurar mais o Vitor, né? Verdade. Mas está aí voando também. Mas, enfim, o importante é que nós somos uma família. Quando dá para estar os 3, está todo mundo. Quando não dá, tá 2. E quando dá, tá o Vitor. O Vitor tá. Mas a gente tá junto aí para continuar esse bate-papo. Como você já conhece a casa, vocês sabem que aqui é um podcast sem limite. Sem limite para o diálogo, sem limite para conversa, sem limite para pergunta, sem limite para edição, sem limite para tudo. A gente aqui, eu digo que o céu é o limite. Então, você hoje está tendo a oportunidade de acompanhar com a gente aqui hoje um bate-papo muito especial. Nós estamos recebendo aqui um príncipe e antes, claro, de introduzi-lo, deixa eu aqui passar a bola para esse brother, esse príncipe de Deus, meu irmão, Vitor Souza! Vambora. Fala, gente. É muita alegria estar aqui mais uma vez no podcast Sem Limite. A segunda temporada tá vindo alto nível, tá? Alto nível, esquece. Alto nível. Galera, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa teu like, comenta muito aqui sobre o convidado, sobre temas, porque nós estamos a cada dia trabalhando para qualificar o nosso bate-papo e trazer conteúdo top para vocês. Então, fique ligado aí, porque eu acredito que hoje vai ser mais um dia de bate-papo incrível e diferente. Fala, Renan. Gente, como muito bem dito aqui pelo nosso mano Vitor Souza, cada episódio tem sido especial, tá? E eu fico muito feliz de ver todo esse trabalho que está sendo feito, convidados especiais que estão passando aqui, tudo isso para trazer sempre a você o melhor bate-papo, sempre trazendo novas ideias e sempre trazendo uma mensagem de Deus e uma mensagem de vida para o seu coração. Hoje nós estamos recebendo aqui um amigo querido, ele que é pastor de igreja, ele que tem um trabalho social muito relevante e também é um pregador do evangelho e é alguém que tem uma história, tem um testemunho de vida extraordinário. E para mim é uma alegria recebê-lo aqui hoje, nesse grande projeto, nessa casa, né, que hoje é o podcast Sem Limites. E eu falo nada mais, nada menos que ele, pastor Liésio Costa. Seja bem-vindo, meu amigo. Pastor Liésio, dá um oi aí para nossa galera aí, deixa aí uma palavra de paz aí para o nosso povo. Já faz a intro. Já inicia aí nosso bate-papo, deixa o povo te conhecer. Queridos, Deus abençoe a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço a Deus por estar com o senhor, com o Vitor, né? E a palavra é operando Deus, ninguém pode impedir. Se Deus colocou a mão, ele sustenta e leva. Legal. Gente, Deus vai te abençoar muito. Para quem não sabe, o pastor Liésio é ali da região dos Lagos, não é isso? Tem feito um trabalho lindo ali em Cabo Frio, no bairro Maria Joaquina. E hoje esse episódio vai ser especial, por quê? Porque a gente vai falar de um assunto aqui polêmico. Polêmico, mas na verdade, polêmica saudia, criam, né? Na verdade, uma polêmica em torno disso. Mas, na verdade, isso deveria ser discutido e debatido mais ainda, principalmente no campo das ideias. Porque hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre política e sobre religião. E esses 2 assuntos é um assunto que eu gosto, tá? Você já me acompanha, a galera sabe. E todo mundo sabe aqui que em 2022 eu vim candidato a deputado estadual, quase ganhei, a gente bateu na trave, mas foi muito importante. Por quê? Porque através disso também a gente conseguiu despertar, Vitor, uma chama positiva no coração de muitas pessoas. As pessoas começaram a se atentar um pouco mais a essa necessidade de termos representantes. Isso, claro, já há algum tempo vem acontecendo no Brasil, principalmente depois de 2018, que teve aquela avalanche, né, da direita, teve toda aquela ideia do conservadorismo. Você hoje ter representantes de fato que representam aquilo que você acredita, não mais um segmento político. Hoje eu sou do partido tal, eu sou do partido... Não. As pessoas hoje passaram a entender a necessidade de nós termos os nossos ideais, os nossos posicionamentos firmes a respeito da política.
E esse episódio hoje vai ser interessante porque a gente vai poder falar um pouco sobre tanto política quanto religião. E, já que dizer para vocês que o nosso querido pastor Liésio, além de pastor de igreja, além de presidente de um projeto social, além de um pregador, ele também está candidato a vereador na querida cidade de Cabo Frio. E, diga-se de passagem, é uma cidade maravilhosa. Linda. Quem aí não ainda teve o privilégio de conhecer Cabo Frio, você vai conhecer, vai se apaixonar. É uma cidade relevante, é uma cidade que está em crescimento, é uma cidade que prospera a cada dia. E recebê-lo aqui, claro, além de ser uma honra, também é uma oportunidade para a gente poder conhecer mais sobre as ideias do pastor Liésio, sobre a visão do pastor Liésio. A gente quer também que tanto nós quanto a galera que nos ouve entender também a sua visão política a respeito essa visão do cenário atual, tanto nessa eleição municipal, como também o cenário nacional, e a gente tem visto aí, principalmente agora na internet, como está polarizado. São Paulo agora mesmo, a gente está tendo aí um grande embate em São Paulo aí, porque está tendo um crescimento muito grande. Aí Pablo Marçal, o Nunes, o Boulos, está tendo toda essa... Isso está chamando a atenção do Brasil. As pessoas estão cada vez mais intertidas nesse assunto político. E para a gente já começar aqui o nosso bate-papo, pastor Liésio, eu queria que o pessoal conhecesse, antes do candidato, assim, antes, claro, da visão do candidato, antes dos seus ideais, eu queria que o povo conhecesse um pouco de quem é o pastor Liésio. Porque hoje, sim, você é um pastor, hoje você cuida de um grande projeto, hoje você é uma voz profética, hoje você está candidato, mas o povo provavelmente deve ser a curiosidade da maioria. Quem é o pastor Liésio? Fala para nós um pouco da sua história, de onde você saiu, como é que você chegou. Acredito que o povo deve ter essa curiosidade para saber quem é o Liésio que está aqui hoje no podcast Sem Limite. O povo com certeza deve estar querendo saber um pouco sobre você, a pessoa do pastor Liésio. E nós queríamos saber um pouco sobre a sua história. Ótimo, isso é muito importante, né? Eu nasci em Varriçai, que é penúltima cidade do estado do Rio de Janeiro. Né? Nasci lá em Varriçai. É longe. E assim, engraçado que eu fui para nascer, mas aí eu voltei para Minas para crescer. Legal. Eu cresci sempre no interior, né? Crescido no interior de Minas ali, em Carangola. Carangola, né? Já estive lá. Inclusive um beijo pro povo mineiro, que Deus aqui nós temos aqui a nossa audiência aqui, nós temos pessoas que nos assistem de vários estados. Muito. Tá? Um beijão aí pro povo de Minas e Carangola. Deus abençoe Carangola, Deus abençoe. E minha família toda é de Santa Clara e Porciúncula também, que já é divisa pro estado do Rio. Então, sim, eu fiquei entre o interior de Minas e o interior do Rio. Eu fiquei intermediando, sempre com muito trabalho. Sou filho de um homem excepcional. Meu pai é motorista de ônibus, hoje está aposentado, mas é a melhor pessoa que eu conheço na minha vida é meu pai. Uau. Meu pai, minha mãe chamava ele de continental, né? Que onde ele chegava todo mundo gostava. Né? E minha mãe, uma mulher muito trabalhadora, muito batalhadora, também sempre trabalhou de doméstica, trabalhava com cozinha, então sempre trabalharam muito para dar uma vida que não tivéssemos necessidade. Uma vida difícil, normal, mas muito bem regida pelo pai e a mãe que eu tenho. Cresci trabalhando na construção civil. Comecei com auxiliar de trabalho geral, de servente pedreiro, aquela coisa toda. Depois virei pintor de casa. Aí fui morar em Santa Clara. Lá eu trabalhava com café. Trabalhei muito tempo com café, trabalhando na colheita, na plantação e tal. É um trabalho que te ensina muito, né? Porque ali O povo fala aqui na prisão que o filho chora, a mãe não vê, né? Mas o trabalho na roça também é meio assim, é pesado. Não é fácil, não. E dali eu fui morar em Itaperuna. De Itaperuna eu vim parar em Cabo Frio, na cidade de Maria Joaquina, há mais de 10 anos atrás. Eu me apaixonei pela cidade, linda. Cabo Frio é linda, né? E vim para cá para trabalhar. Encontrei a pastora Jane. Né? Pastora Jane. Beijo, pastora Jane. Deus abençoe, Jane, te amo. E ali Deus não une pessoas, une propósitos. E ali a gente se conheceu, a gente se converteu. Ela se converteu primeiro que eu. Uau. E eu fui muito, muito levado por bebida, por droga. Acabei caindo. Nunca fui envolvido com tráfico em si, sim, mas caí sempre no vício da bebida, da droga.
Para a glória de Deus e muito bom, que eu falo que é o melhor lugar do mundo, tá? Fui parar no centro de recuperação, né? Decidi ir para lá, porque o primeiro ponto para uma restituição é a pessoa querer, primeiro entender que precisa de ajuda, segundo é querer ser ajudado. São os dois passos principais para uma vida transformada. É só assim que Jesus ele consegue atuar. Primeiro a gente entendendo que precisa da ajuda e depois deixando ser ajudado, né? Então, fui parar no centro de recuperação lá no Rio de Janeiro, no Pastor Lázaro, o senhor conhece? Eu estive lá. Fiquei lá cerca de 4 meses, né? E depois a gente ficava aqui, Cabo Frio, aqui, Cabo Frio, aqui, Cabo Frio. A minha vida espiritual começou ali no Antares, no Aço, no Rodo, né? Comecei ali a evangelizar. Eu fui lá no centro pastoral. Ali, né? Então, comecei ali e a gente levou o projeto lá para Cabo Frio, Deus colocou a gente lá e a gente tem cerca aí de 9 anos de centro de recuperação ali. Glória a Deus. Já tratamos mais de 2.000 homens ali, de todo tipo de situação que você imaginar. Porque tem gente que pensa que é só droga e bebida. Não é. Eu já tive pessoas lá que não é viciado em cocaína, por exemplo, em bebida, mas era extremamente viciado em jogo. Faliu uma padaria, uma confeitaria com jogo. Caça-níquel e tal. Então a gente entende que a liberdade ela é tirada pelos vícios, mas ali é um lugar que a gente trata para dar liberdade de volta. E a gente está com esse projeto há cerca de 9 anos, 2.000 tratados. Temos também um projeto com crianças lá, que é o Mais Que Vencedores, de futebol. Top. Boxe, Muay Thai, crianças de 5 até adolescentes e jovens até 17 anos. Porque assim, Renan, eu moro num bairro que é dado como comunidade. A gente sabe como é que funciona. Se você não dá oportunidade para a criança saber que tem um outro lado de vida, que pode te dar sucesso, que você pode também alcançar lugares altos, ela vai achar que só aquele caminho ali tem. Então a gente tira essas crianças da rua, leva para o esporte, para dar um outro caminho, para dar oportunidade, para direcionar, falar, olha, isso aqui também dá certo, você pode ir bem. E é o nosso maior intuito, né? Fazer com que a gente não consegue acabar com o tráfico. Ninguém pode chegar e falar assim, eu vou acabar com o tráfico de droga e vai sumir do Brasil. É difícil. É uma situação complexa, a gente sabe que é complicado, mas a gente consegue combater. E como que a gente combate? Mostrando para quem pode chegar lá que tem um caminho melhor, né? Que tem um caminho ali. Costumo dizer que lá tem vários jogadores bons de futebol, profissionais, tem vários boxeadores lá, lutadores, tem médico lá dentro, tem advogado, tem professor lá dentro, então é só dar oportunidade para eles descobrirem isso. Perfeito. A oportunidade é o que vai gerar uma mudança. Isso aí, resumidamente, é um pouquinho do Pastor Liésio, né? Só nesse resumo, eu pontuei 3 coisas aqui interessantes sobre a sua história. E aqui, gente, eu tô agora aqui como se eu fosse alguém que votaria um eleitor. Uhum. Eu tô fazendo uma leitura aqui do pastor Liésio, que é meu amigo, mas dentro aqui do que ele está falando, eu tô aqui pensando como um eleitor. Eu pontuei 3 coisas na sua fala que eu achei interessante. Primeiro, referência. Você disse que você tem um pai que é uma referência para você, a melhor pessoa que você conheceu. E melhor homem e a melhor mulher. Sim. Não, isso já é um princípio. Sim. Porque você tem referências dentro de sua casa. E eu acho que... eu tenho certeza que as maiores referências que nós temos começam dentro da nossa casa. Verdade. Eu digo isso porque eu tenho um pai e uma mãe que, para mim, são minhas referências de fé. Meu pai é o maior homem de Deus que eu já conheci. Minha mãe é a maior mulher de Deus que eu já conheci. Então... isso já é um ponto muito positivo, porque hoje, infelizmente, nós vivemos em uma época que nós estamos vendo uma geração perdendo as suas referências. É verdade, isso é verdade. Pessoas que estão perdendo sua referência. E, principalmente, nesse cenário que é um cenário tão hostil, que é a política. Porque as pessoas, né, têm aqueles discursos, política não presta, política é corrompida, política é suja, que as pessoas atribuem a deformidade do caráter ao tema político, sendo que, na verdade, é o contrário. Não é a política que é ruim, é a pessoa que já tem um caráter deformado e, quando chega lá, ela só aflora aquilo que ela já é. Recebe as ferramentas para aflorar. Até porque essa pessoa que é mau caráter na política, ela seria mau caráter sendo gestor de uma empresa. Em qualquer lugar. A pessoa que é mau caráter sendo gestor de empresa seria uma pessoa mau caráter dentro de um esporte. A pessoa que é mau caráter... não é o ambiente, é o caráter da pessoa. E a melhor forma de você construir um caráter em alguém é a partir das referências que essa pessoa
ela tem. Verdade. Então, quando você disse para mim aqui, para nós, que você é alguém que tem referências em casa, eu acho isso muito louvável, porque de fato é onde começa a formação da nossa identidade de homem, de ser humano, começa a partir dessas referências que nós temos dentro da nossa casa, referente à figura paterna e à figura, né, materna. Então, isso para mim já é um ponto positivo. A segunda coisa que você falou também, que é muito interessante, você falou na questão do trabalho, que você sempre trabalhou. Uma vida muito voltada ao trabalho, ao esforço, seja ele como um ajudante de pedreiro, construtor, pintor, ou um trabalho na roça. Nós que viajamos, que pregamos muito nesses interiores, eu sei pessoas que vivem realmente dessa função, vivem da roça, vivem de plantação, vivem do trabalho braçal, seja no campo, seja na construção civil. Isso também é um ponto positivo, porque eu prefiro confiar em alguém que tem uma vida voltada ao trabalho, que não está de mãos e pernas cruzadas, uma pessoa que tem um histórico de luta, de batalha, é uma pessoa que como você disse, você poderia ter tido oportunidades de decidir por um crime, para o tráfico, mas você decidiu trabalhar. Isso é algo que eu admiro, porque eu sou um cara que eu sou contra a teoria do vitimismo. A pessoa é vítima da sociedade, vítima da sociedade. Na verdade, vítima da sociedade é um discurso para quem não quer mudar de vida. Sim. Porque a pessoa que quer, ela se levanta, se esforça, ela reage, ela não aceita aquela condição que foi imposta para essa pessoa. Então, é um segundo ponto, né? Você é alguém que vem de uma vida de trabalho. E a terceira coisa que eu achei interessante que você falou foi dessa recaída que você teve, né? Dos vícios, bebida, drogas, que ninguém, diga-se por passagem, ninguém está isento de passar. Sim. Por mais que tenhamos referências, por mais que sejamos uma pessoa voltada... Eu conheço gente que trabalha, mas no final de semana está na porra do botequim. É verdade. Trabalha para sustentar o seu vício. Ou a pessoa trabalha, é honesto, não dá volta a ninguém, trabalha mas deixa de segunda a sábado, mas vai lá comprar sua droga, vai lá comprar sua cachaça. Eu conheço muita gente assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém está isento disso. São erros e situações, circunstâncias que o ser humano está sujeito a passar. Nós já herdamos uma natureza caída. Sim. Uma natureza pecaminosa. Já foi uma herança. Então, nós temos uma herança maldita. Então, mesmo você tendo referências, mesmo você tendo uma vida profissional, mas você falou que eu tropecei, e muitas dessas situações também se dá, como nós já tivemos episódios aqui falando sobre isso, pela influência. Às vezes não é pela referência que temos em casa, mas pela influência que está ao nosso redor. É um amigo, é um relacionamento, é uma influência negativa, como eu conheço muitos casos de pessoas que não tinham necessidade nenhuma de se envolver no crime, mas se envolveram no crime simplesmente por influência. Ah, vamos ali. Esse vamos ali já é um caminho sem volta. E o maior alerta que minha mãe me dava era isso, né? Então, quem é esse amigo que eu não conheço? Para você ver. Mas aí tem outro detalhe interessante. Você acabou sendo levado a esse mundo, né, que é o mundo das drogas, do vício, para você encontrar um caminho, né, como você disse, foi lá no Pastor Lázaro, que eu tive lá, e você passou por um processo de restauração, reabilitação, e hoje você se tornou uma referência para isso. Sim. Então, daquilo que você viveu, hoje você faz pessoas também saírem dessa mesma situação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. A gente teve episódios aí que a gente falou muito sobre isso. Às vezes Deus permite até você passar por alguns processos para que lá na frente, aquilo que foi um problema para você, através disso, você vai ser uma cura
para outras pessoas. Então, eu quero aqui louvar Deus por sua vida, te parabenizar por isso, por essa história, tá? Porque eu sei que hoje a gente vivemos uma realidade, principalmente essa guerra ideológica que nós temos vivido, e pessoas têm se utilizado desses argumentos ideológicos para colocar uma capa de vitimismo na sociedade. Tem crescido muito isso. Tem crescido muito. Eu sou de comunidade, aqui, Vitor de comunidade, a gente transita dentro desse ambiente e a gente sabe que muitas das pessoas que foram para um tráfico, que foram para uma vida errada, não é nem só porque não quis ir para lá ou aceitar essa condição. Às vezes, muito foram por falta de oportunidade. Muito, muito. Porque, ao invés de um trabalho do Estado... Posso dizer que a maioria. A maioria. Trabalho com muita gente, recebo... A maioria. Eu tenho lá... Já tratei de sargento da Marinha que tinha 7 anos de morador de rua. A maioria. E eu digo isso por quê? Porque, às vezes... E aí entra agora a questão da religião. Que as pessoas dizem, religião e política não se misturam. Se mistura sim. Sim, muito. Por quê? Porque o que o Estado não consegue fazer, aonde o Estado não consegue chegar, aonde as instituições... O Conselho Tutelar não chega. Não consegue chegar, a igreja chega. Chega e muito. Quem está lá tirando da droga é a igreja. Totalmente. Quem está lá tirando da boca da morte é a igreja. Quem está lá indo na boca de fumo evangelizar é a igreja. Então, às vezes, por essa falta de atenção, essa falta de oportunidade, por isso que eu tenho um projeto, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre, o projeto Amor Sem Limites, é justamente essa a minha ideia. Não é só levar um culto, uma cruzada, não é só levar ali uma atração, é levar também ali uma oportunidade. Muito grande. A gente chega mais cedo, promove um trabalho social. O meu projeto hoje é iniciar um polo como se fosse uma sede, e essa sede do projeto estabelecer filiais para quê? Para colocarmos em lugares, em comunidades, lugares de difícil acesso, levar ali curso, levar ali oportunidade, levar ali atenção, nem que seja o básico, mas que a pessoa possa ter ali uma forma de encontrar no projeto Amor Sem Limites outros caminhos, outras alternativas que não seja se curvar a essa tendência, que é um mundo ilusório, que é o mundo do crime. Então, assim, o senhor, se hoje eu fosse, né, de Cabo Frio, sem dúvidas, eu já veria no senhor alguém que tem qualidades e experiência de vida para poder desenvolver um trabalho, sim, de impacto para a sociedade, porque você vê aquilo que, às vezes, muitas pessoas não veem. O senhor está diante de realidades que, às vezes, muitas pessoas não conseguem enxergar. Então, acredito que é a história de José. Deus faz José passar pelos processos que passou para chegar no destino que Deus tinha para ele. Porque antes de ser governador, ele passou por todo um processo até chegar na condição de rei. Então, são essas 3 coisas que o senhor falou, eu pontuei aqui, achei muito interessante, que é essa questão da referência, essa questão de uma vida voltada ao trabalho e também dessa questão da reabilitação, que isso, de fato, é muito, muito importante. Né, Vitor Souza? É muito importante. A questão que a gente está falando também, em detrimento do papel da igreja e a política, é que a visão que muitas pessoas têm que a igreja só tem que exercer o papel espiritual da vida de uma pessoa. Logicamente, a base da igreja é tratar do espiritual, mas o espiritual não alimenta a vida física da pessoa. Verdade. Tá me entendendo? Uma pessoa vai no culto, cultua a Deus, recebe de Deus, dá glória a Deus e aleluia, mas às vezes vai para casa e não tem um alimento dentro de casa. Sim. E é nesse papel que entra a política, que dá a base para a igreja. Como já dito pelo pastor Renan Lopes, a política não alcança onde a igreja alcança. A igreja é o órgão que está mais próximo da comunidade hoje. A política não nota aquilo que a igreja nota. Então, quando a gente fala em questão de igreja, de servo de Deus caminhar na política, é porque muitas das vezes a gente está fazendo a base daquilo que, às vezes, o governo tem olhos para enxergar, mas não quer enxergar. Então, eu acho que
Deus não quer só pessoas que sejam grandes homens e grandes mulheres de Deus. Eu acho que a visão de Deus também é que tenha grandes governantes, grandes vereadores, pessoas que, além de ter muito de Deus, dá a estrutura para a família que precisa, para uma criança, para um pai de família, para uma mãe de família, porque é muito ruim você ir no culto, saber que o culto foi uma bênção, mas quando você visita a casa de muitos crentes, a estrutura financeira não é qualificada, a estrutura geográfica não é qualificada, o financeiro, em detrimento de várias coisas, não é baseado pela falta de recurso que, às vezes, o governo não consegue capacitar essas pessoas. E até porque esse é o papel da igreja. Se a igreja é uma igreja que não consegue qualificar o lugar geográfico que está, ela pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos de igreja. Até porque a igreja, no original, é tirada para fora. Então, eu acho que sim, a igreja ela tem uma influência muito grande em detrimento de fazer essa virada de página, ajudando a comunidade local que ela está inserida. Isso é interessante, porque você estava falando aí, eu estava pensando, pastor Elias, aquela ideia da fé sem obras. Porque a fé, quando falamos de fé, eu sempre digo isso, a fé, ela começa no abstrato, mas ela se manifesta no concreto. Sim. Você falou sobre a igreja ter um trabalho espiritual. Só que quando você pega a história da igreja, principalmente a igreja primitiva, você vai perceber que a maior força da igreja não estava só nas evidências dos dons, Sim. mas no impacto social que ela causava. Que ela sempre trazia para que ela gerava, que é mudar ali a geografia, é trazer uma mudança social para aquele ambiente. Então, e eu digo isso, claro, porque você também tem feito isso lá em Maria Joaquina, a gente acompanha, que não é só o movimento espiritual, mas é o impacto social que a igreja, que projetos como a Escola de Profetas, como o Projeto Amor Sem Limites, tem poder de causar dentro de uma sociedade. Cara, é maravilhoso eu receber testemunhos como eu recebo lá na igreja, de pessoas que chegaram lá e falaram, pastor, teve um rapaz que chegou lá, saiu da prisão, estava preso, foi solto. No dia depois ele chegou lá na igreja, pastor, saí ontem da cadeia e eu vim aqui para dizer para o senhor que lá dentro a gente ouvia o senhor pregar e quando eu aceitei Jesus lá dentro, eu falei, quando eu saísse, o primeiro lugar que eu ia ser na igreja do senhor para dar um abraço no senhor. Então, tipo assim, tu vê que não é só, não trata só de um movimento, trata-se também de mudança de realidade, você causar um impacto na sociedade. Quando eu digo na sociedade, eu digo no indivíduo, principalmente. Então, o Projeto Amor Sem Limites, aqui falando de projeto social, a minha ideia justamente é o que você falou. É a pessoa chegar e dizer assim, poxa, você chegar para uma criança, para um adolescente e dizer assim, pô, Jesus te ama. Aí a criança vai olhar para você e falar assim, pastor, Jesus me ama, legal, mas o que é que ele tem para me dar? Sim. Porque chegar, não adianta você chegar na comunidade, principalmente a gente que transita ali, sabe essa realidade. Não adianta você chegar na comunidade e dizer, Jesus chama. Beleza, a pessoa vai dizer, amém, eu recebo. Mas o que é que Jesus tem para mim? O que é que ele pode me dar? Estou com fome, eu tenho... Cheio de dificuldade. Estou passando crise, estou passando necessidade. Então, quando a gente chega num projeto, leva cesta básica, leva alimento, leva uma oportunidade, uma isenção, às vezes um corte de cabelo. Pô, a pessoa, caramba, Jesus me ama. Eu já cheguei no salão de barbeiro que o pai tinha 3 filhos, só tinha dinheiro para cortar o cabelo de um. De um. Aí. Pra você ver, isso é uma realidade grande. Muito mais do que o povo imagina. Dentro de uma comunidade. Então não é só dizer que Deus faz, mas é você manifestar aquilo que você está dizendo. Então, pastor Lézio, sendo assim, eu já queria fazer uma outra pergunta para o senhor, e claro, deixar o senhor aqui à vontade. Aqui a gente já entendeu um pouco quem é o pastor Liésio hoje. Um camarada que superou, tem uma história de superação e hoje, né, exerce aí uma função relevante na obra de Deus. E hoje, se alguém parasse o senhor e perguntasse para o senhor, pastor Liésio, o que te motivou a entrar na política?
o que me fez ir para a política, primeiro, foi o sentimento de abandono. Uau. Entende? Uau. Porque, assim, Forte, hein? eu tenho hoje 10 alunos no centro de recuperação, né? E é muito difícil para mim ter um bairro que eu tenho 19 mil moradores, eu chegar no posto de saúde e não ter um exame de sangue para fazer. Oh. É muito ruim eu ter que andar numa rua Isso é forte, hein? que é no centro do bairro que não tem calçamento, e cada vez mais pior, né? É muito ruim para mim eu saber que o meu bairro não é atendido pelo poder público, né? Ainda mais eu que transito também em todas as áreas, né? A gente faz um pouquinho de tudo, a gente vai um pouquinho no palácio, depois a gente volta um pouquinho para o pasto, depois a gente vai um pouquinho na colônia, a gente vê todos os aspectos um pouco, né? E, para mim, a pessoa me ligava e falou, pastor, eu preciso de fazer um exame de sangue. Eu tive um caso agora de uma senhora que eu estava lutando para ajudar ela e ela tinha que fazer uma operação, mas precisava de um exame de sangue, foi atrasando, até que ela morreu. Oh. E ela não conseguiu fazer um exame de sangue. Então, isso não tem lógica. A gente tem um Cabo Frio com 17 vereadores, a gente tem Cabo Frio com uma arrecadação de 1,8 bilhão, né? E pegar um bairro de Maria Joaquina com 19 mil moradores e não ter um exame de sangue. Nossa. Eu, pastor Liésio, essa semana eu fui 3 vezes no posto, que foi marcado para mim ser consultado, e as 3 vezes o médico não estava lá. Então, esse sentimento que vem há anos já me incomodando. Mas é o que o senhor falou, a gente fica muito tempo preso por um dogma que não é da igreja, tá? Eu creio que esse pensamento satânico não veio da igreja, veio de fora para dentro, que religião e política não podem ser discutidos. Eu não concordo. Até que eu descobri o que Spurgeon disse. Ele diz o seguinte, enquanto a religião não é discutida e enquanto a política também não é discutida, ladrão governa e falso profeta prega. Então, quando eu ouvi isso, lá em 2022, eu falei na reunião do senhor, lá, né, de liderança lá, eu falei, o que adianta eu ser pastor? Beleza, eu estou na igreja, pego uma palavra de restauração, de mudança, de avivamento. Aí eu estou na minha igreja, conduzindo minhas ovelhas, aí quando ela sai da minha igreja, ela vai ser maltratada pelo diabo ali fora? Não posso. Por que isso acontece? Porque a gente, durante muito tempo, a gente deu, de fato, a religião para o inimigo fazer o que quiser, a política, melhor dizendo, para ele fazer o que quiser, a televisão, a rádio, tudo isso foi dado, porque a gente não podia ter contato, porque a gente ia se contaminar. Só que quando você vê que, na verdade, a política não tira, a política ela potencializa o que você quer fazer. Se o teu caráter quer fazer algo de bom, ela vai potencializar para um projeto bom. Uau. Se o caráter ele é ruim, ela vai te potencializar para fazer algo ruim. É só a gente pegar a ida de Judas para Cristo, cara. Cristo não chamou Judas, ele se propôs aí. Jesus chamou os 11, o 12º falou assim, eu posso com o senhor também? Porque eu vi o senhor realizando prodígios, sinais, maravilhas, eu vejo que o senhor tem uma ascensão a ser rei e eu não quero mais ficar na mão dos romanos. Então eu sei que o senhor tem potencial para chegar lá. Só que Jesus não estava pregando sobre o reino de Israel na terra. Jesus veio para dar liberdade, tirar o pecado. E quando ele tira isso, Judas não entendeu o que ele queria dizer. O que Judas queria era um lugar ao lado do cara que se diz rei, que tem poder para guerrear contra Roma, tirar Israel de Roma e ele ser o rei de Israel. O que ele pensa? Poxa, esse homem tem poder. O que esse homem faz, ninguém mais faz. Está todo mundo vindo com ele. Então, se ele conseguir tirar Israel da mão de Roma, eu, sendo discípulo dele, vou ter uma cadeira do lado dele, vou ficar honrado, vou lucrar com isso. É por isso que quando ele pensa em ir, Jesus fala assim, eu não sou igual raposa que tem os seus lugares para ficarem lá junto com eles, nem sou ave de rapina nenhuma. Entendeu? A gente sabe teologicamente dizendo que Jesus faz essa alusão de raposa e ave porque Herodes era conhecido como uma raposa, né? Porque matava quem estava do lado para ter a cadeira de governo. Né? Então, ele olha para ele e fala assim, olha, eu também não sou ave, porque os judeus que se vendiam para Roma também eram dados como aves de rapina, eram detestados. Ele falou assim, é como se Jesus falasse, Judas, é o seguinte, você quer me seguir, mas você está vindo na direção errada, eu não vim para isso, tá? Eu sei que o teu coração quer cadeira, eu sei que o teu coração quer só poder, mas eu vim para tirar um povo do pecado, da mão de Satanás, não só dos romanos, eu vim para fazer uma obra diferente. Forte. Dentro disso, eu aprendi que a política potencializa o que você é. Ela não acrescenta em nada, ela te dá ferramentas para te mostrar de uma forma mais evidente quem você é. Pessoa que é corrupto, pastor, ele se corrompe com a bolsa de dinheiro dentro do próprio ministério. Quem é corrupto se corrompe sendo um servente de pedreiro que tem, talvez viu um dinheiro ali e já se corrompe. A corrupção em si, ela não está fora. A corrupção em si, ela está dentro. E dentro da política a gente tem esse poder.
Se o cara for corrupto, cara, você pode dar para ele R$1.000 como 10 milhões, que ele vai se corromper com 1.000 ou com 10 milhões. Se o cara não for, ele não vai se corromper nem com 1.000 e nem com 10 milhões. É só uma ferramenta que ele tem. E eu, vendo esse abandono, esse desleixo todo, acabei de falar com o senhor aqui brincando um pouquinho antes, que até a minha esposa lá faz uma obra, eu fui chamado no podcast porque o rapaz falou que tinha uma dívida com a gente. Uau. Conta pra nós essa história. Porque o sobrinho dele foi pego por uma situação, o sobrinho de fato não era envolvido, mas estava com coisas de quem é. E aí já levaram para dentro de um local onde já ia executar o menino. Aí minha esposa viu, não estava na hora, eu estava no Rio, acho, a Jane estava lá. Ela chegou, falou assim, olha, você não vai matar ele, você não pode matar esse menino. Pratica de misericórdia para você alcançar ela e tal, aquela coisa toda. O menino não, estava daquela situação porque ali é uma situação difícil, de muita adrenalina, de muita coisa acontecendo. Aí ele falou assim, não, eu vou matar ele, tem que executar, já veio a ordem. Ela falou assim, não, deixa eu fazer uma oração. Aí levantou a mão, fez uma oração, Senhor, meu Deus, meu Pai. Quando terminou a oração, o menino falou assim, não, pastor, pode levar. Leva ele, deixa passar isso aí. Né? E aí era o sobrinho desse rapaz e ele até me chamou por isso. Uau. Quando o senhor fala que, de fato, o poder público, nem o povo das crianças, dos jovens, dos adolescentes, eles não chegam nessa situação. Só a igreja tem autoridade para isso. Porque a igreja tem um cabeça, e essa cabeça é Jesus. E sobre o poder dele não há outro poder. Né? Paulo fala que todo joelho há de confessar, toda língua há também... todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar, mas hoje também não tem ninguém que possa desconfessar isso. Todo o poder é dado a Jesus, no céu, na terra e debaixo dela. Não tem essa conversa. Então, a igreja é a única que tem esse poder de chegar lá, de conseguir tirar uma alma que estava decretada para morrer e tirar ela de lá. Lá a gente faz direto, acontece direto, porque é um bairro muito sofrido na mão do tráfico de droga, então a gente sempre acontece essas situações de chegar, tirar alguém, levar embora, colocar no centro de recuperação. O centro de recuperação era um ambiente que era um tipo de facção. Eu tirava de outra facção, levava para lá e todo mundo respeitava, porque sabe que ali é a casa de Deus. Na minha rua nem tráfico tem, na rua do centro de recuperação. Por quê? Porque o poder de Deus está ali. Até o inimigo teme e treme no nome de Jesus. Então, a igreja tem um papel fundamental. E a gente, por muito tempo, deixou de ser bênção para o Brasil por causa de um pensamento que veio de fora, não de dentro. Eu não consigo acreditar que foi o crente que falou que a gente não pode ter esse acesso. Na verdade, são pessoas de fora que vêm colocando isso na igreja e a gente, por falta de conhecimento ou de instrução, a gente acaba pegando esses pensamentos para a gente. Eu fui pegar em uma igreja lá em Cabo Frio e teve um candidato a vereador que estava lá. Não posso falar por ética, mas ele estava lá. Não é crente ele, não é cristão, mas estava lá porque ele queria pedir ajuda para algumas pessoas que estavam lá. Aí terminei de pregar, tudo bonito, tudo perfeito, foi bênção. Desci do púlpito, cheguei, ele foi me cumprimentar, ele, pastor, o senhor é candidato também? Eu falei, sou candidato e tal. Ele, rapaz, eu não gosto muito de vir na igreja, misturar religião com política. Eu falei, você não gosta? Ele falou, não gosto. Eu falei, por que então que você pede voto na igreja? Se não pode misturar, por que pedir voto dos cristãos então? Não entendi. Ele, não, porque a gente tem que fazer para todos. Eu falei, olha, na verdade o que vocês fazem há anos é vir aqui pegar o nosso voto e não quer nos dar voz. Eles querem pegar o que você tem, mas não quer que você fale o que você tem também. Você entende? Então eles não dão voz para a gente. Essa mentira, essa ilusão ficou muitos anos, mas graças a Deus agora o povo já está entendendo, está tendo esse entendimento. Eu sou muito fã do Marco Feliciano, é um homem aí que Deus levantou para trazer esse avivamento político, podemos dizer assim, para a igreja, porque se a gente não se coloca onde realmente traz a lei para a gente, daqui a pouco nós vamos ficar mudos. Daqui a pouco, tem alguns projetos aí que a gente não pode nem falar que uma pessoa precisa de Jesus mais. Já quiseram tirar a Bíblia do Brasil. Quem que lutou contra isso? Os cristãos que lá estavam. Na época do Marco Feliciano, Abílio também estava lá. Então, de fato, é um lugar que a gente tem que estar sim, a gente tem que ocupar os nossos espaços sim, porque se a gente tem como fazer algo melhor para a população, quem pode potencializar isso para a gente? A política tem as ferramentas para a gente alcançar mais pessoas. Perfeito. E o meu projeto de vida é pessoas, eu trabalho para pessoas. Só vivo para isso. Eu estou naquele versículo que Paulo diz que nada mais presta a vida dele se não for para pregar o evangelho. Eu estou nisso também. Eu
Eu tentei me suicidar 5 vezes antes de ir para o centro de recuperação. Uma, eu tomei 2 litros de cloro. Hoje, vocês olham para uma carne morta, não tem como eu estar vivo. A única coisa que vive aqui é um propósito de Deus. Uau. Se eu sair uma unha dele, já era, acabou. Eu só estou vivo para isso. Então é para isso, é isso que me move, entende? Porque eu sei que pode. Eu sei que a gente consegue, eu sei que a gente chega lá e o que me movimenta é isso. São pessoas e esse abandono de um poder público é horrível, né? Cara, que interessante. Ô, pastor Léo, deixa eu estar falando. E a minha mente, ela... A gente é pregador, né? Quando 3 pregadores se juntam, vira mensagem, vira culto. O senhor falou uma coisa interessante que eu achei interessante. O povo, um tempo atrás, o povo era manipulado. Hoje não mais. Hoje toda casa toda pessoa tem um telefone. Hoje não existe mais um monopólio de informação. Principalmente tratando-se de nós evangélicos. Porque até um certo tempo, é o que você falou, eles queriam usar de nós, mas não dar voz a nós. É isso aí. Porque eles achavam que nós éramos gados. Sendo que nós não somos gados, nós somos ovelhas. E nós temos um pastor, e o pastor é Cristo. E o texto diz que a sua ovelha conhece a sua voz. Então, hoje nós estamos falando de uma população que hoje, só no Brasil, já somos mais de 44 milhões de evangélicos. Sim. E eu estava vendo esses dias que daqui para no máximo 10 anos nós seremos 52. Ou seja, nós seremos a população evangélica brasileira será maior, mais da metade. Então eu estou falando hoje de uma classe de evangélicos inteligentes, influentes, atuantes. Hoje você encontra evangélico em todas as áreas da estrutura dessa nação. Tudo. Médico, jurista, advogado, político, no esporte. Hoje as Olimpíadas foram um exemplo. Com toda aquela palhaçada que eles tentaram fazer lá nas aberturas tanto nas aberturas quanto durante as Olimpíadas, mas você vê os atletas brasileiros que Deus abençoava ali, prestando honra e continência ao Senhor. Isso aí. Então, Jesus, a palavra de Deus diz: o meu povo sofre por falta De conhecimento. de conhecimento. Então, a gente, por muito tempo, o povo evangélico foi levado à base da ignorância. Não foi Deus que disse que política e religião... Você não encontra isso na Bíblia. Pelo contrário. Na Bíblia você encontra inúmeras referências sobre a necessidade de termos governantes justos, orarmos pelas autoridades. Toda autoridade ela é constituída por Deus. Você encontra inúmeros personagens bíblicos que atuaram de forma política na Bíblia, até porque as pessoas precisam entender o que significa política. Política é a arte de governar. Então, toda pessoa que exerce algum tipo de governo é um político. Tem que saber. Toda pessoa. O pastor, por exemplo, nós somos pastores. O cara que pastoreia uma igreja, ele é um político. Muito. Porque a política é a arte. Hoje a política ela rege o mundo. É a verdade. A pessoa que não gosta de política vai ser governada por um político. Por isso tentaram tirar a gente tanto tempo. Porque a gente não podia chegar lá, porque é dali que saem as leis para uma humanidade, eu ouvi isso uma vez e eu guardei. A pessoa que não gosta de política vai ser governada por quem gosta. Por quem gosta. Simples. É verdade. Não tem para onde fugir. Não tem meio termo. Então, aqui finalizando a minha fala. Hoje, nós temos, sim, de fato, que exercermos a nossa cidadania. Temos que ter os nossos representantes. Tá? Hoje isso é muito importante, principalmente nessa guerra ideológica. Temos, sim, que ter representantes em todas as áreas, principalmente nessas posições políticas. Pode ser na Câmara Municipal de Cabo Frio, pode ser no Executivo da cidade, pode ser na LERJ, pode ser no Governo do Estado, pode ser no Congresso Nacional, pode ser no Senado, pode ser na Presidência da República, principalmente, agora então, principalmente no setor jurídico da nossa nação, né? Nessas grandes cortes da nossa nação.
Então, precisamos, sim, que Deus levante, que tenha pessoas, que tenha princípios, que tenha fundamentos, que estejam alinhados com a nossa fé. Porque hoje a gente tem visto, de fato, isso acontecer. E detalhe, você falou algo também que me marcou aqui. Muitos deles não vê a realidade que a gente vê como servo. Não sente a nossa dor. E outra coisa aqui interessante, que eu estava também para falar isso para você. A gente precisa lembrar e deixar claro aqui para quem está te assistindo, quem vai assistir o podcast, tanto eu que vim candidato em 22, o senhor que está agora como candidato a vereador, que nós não estamos se candidatando para fazer. Já faz. A gente já faz. A gente vem para potencializar. Você já faz trabalhos sociais, você já corre atrás, como você falou, procura aqui ajuda, exame, leva para o hospital, socorre aqui, tira da morte ali. Documento, tudo. Ontem mesmo, ó, as pessoas não sabem, mas ontem mesmo, eu recebi uma ligação, uma mensagem, aliás, um pedido de socorro. Um motoboy foi sequestrado dentro de uma comunidade, daqui do Rio, que eu não vou por questão de ética, dentro de uma comunidade, e a família mandou mensagem para mim. Pastor, socorre que o motoboy foi sequestrado, está em tal lugar. Tá. Na hora, eu peguei e comecei a fazer os contatos, que a gente tem contatos. Fiz o contato, já mandei todas as informações. Ó, tem que estar comunidade tal, fulano tal, tá assim, mandei foto tal. Não deu meia hora, soltaram o rapaz. Isso aí. Então, são coisas que eu não preciso de mandato para fazer. Já é hábito do dia a dia. É normal. Faz parte do chamado. Cuidar de gente, socorrer de gente, isso, aquilo, isso já faz parte. A gente não precisa de um mandato para fazer. Agora você falou um negócio que é a cereja do bolo. Agora a política potencializa. Muito. Tanto para o mal quanto para o bem. O cara que é mau caráter, ele vai, o seu mau caratismo vai ser potencializado. Porque se o cara é corrupto, agora na política ele tem o poder. Então ele usa do poder que ele tem para fazer a sua falcatrua. Agora, o cara que o político, né, honesto, o cara que realmente ele tem a intenção de fazer o bem, ele também pode potencializar Vai ser muito. o bem feito, o bem que ele está fazendo para a sociedade. Então, Vitor, senão só eu falar aqui. Tô pensando aí, falando de política, é isso? Para nós, para mim, biblicamente falando, um dos maiores legisladores, se não o maior, Moisés, não é isso? Alguém que Deus deu capacidade de escrever as leis ali, os mandamentos. Havia 3 tempos para Israel: o tempo do cativeiro, o tempo do deserto e o tempo de Canaã, o tempo da promessa. E eu estava lendo a Bíblia essa semana, estou montando um esboço de 3 níveis de mentalidade. A mentalidade na época do processo do cativeiro, 430 anos no Egito, a mentalidade do deserto de 40 anos e a mentalidade de Canaã. E a gente conhece muito bem que naquele percurso que Moisés teve com o povo, o mais difícil que foi para Moisés foi arrancar a mentalidade de escravo, naquele percurso ali de deserto de 40 anos. E se a gente olhar para isso, em questão de Moisés, ele foi um grande político, querendo ou não, porque Deus deu ele o governo do povo, e naquele tempo de 40 anos de deserto, ele tinha tanto embate de tentar mudar o povo, em detrimento de passar 430 anos no Egito. Então, tudo que ele tentava mudar tinha resistência. Tudo que ele tentava ampliar tinha resistência. Por quê? O tempo do cativeiro foi maior do que o tempo do deserto. 40 anos no deserto, Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. A ponto que em Deuteronômio, Deus matou toda a geração que saiu do Egito. Porque Deus sabia, tá difícil arrancar o Egito desse povo. O que Deus faz? Nasce uma nova geração. As únicas pessoas que saem do Egito e entram em Canaã é Caleb e Josué, se não me falha a memória. Sim. E Deus cria algo novo. Porque é fato, uma mente renovada, uma vida transformada. Isso aí. Então, se o pessoal não tem capacidade de renovar a mente, logicamente a vida não vai ser transformada. Então, quando a gente olha para esse lado de Israel, de Deus, com a liderança de Moisés, Deus sabia, Moisés, está difícil, porque o povo ficou 430 anos vivendo uma vida de cativeiro. Eu libertei, coloquei no deserto, quero arrancar o sentimento de escravo de dentro deles. Eles não querem deixar.
eu quero uma terra nova para eles e não tem como entrar na terra nova com essa mentalidade. Então eu elimino esse povo, crio um povo novo com mentalidade nova para viver uma vida transformada. Então as pessoas querem viver uma vida transformada, mas não querem mudar a mente. E para a gente ter uma vida transformada, tem que ter uma mente transformada. E eu acho que Deus confiou isso não só a um líder espiritual, mas também uma grande influência política. Para fechar o teu pensamento aqui, você está falando aqui, pastor Lécio, e eu achei algo interessante, me fez pensar. Moisés, ele exerceu uma função política muito grande. É porque a gente olha para o Moisés profeta, a gente olha para o Moisés liderança, um líder religioso, só que uma das funções de Moisés foi ser um grande político. A prova é que ele foi o maior legislador até hoje. E sem contar que algumas leis, sem querer cortar o senhor, que rege o Brasil e o mundo, é daquela época de Moisés até hoje. A gente vê. Está baseado nos 10 mandamentos e os 613 preceitos que foram escritos por Moisés. E olha que coisa interessante, você falou sobre E tem que isso. ser muito bom para fazer 613 preceitos. Não é qualquer um que tem uma... Não é qualquer um. E para você ver a relevância disso, você falou sobre a mentalidade do povo. Isso é muito... Eu vi, e aqui eu vou encaminhar para outra pergunta para o senhor. Olha que coisa interessante. Eu vi esses dias, acho que foi até no Instagram, uma ilustração de como funciona o sistema. Eles pegaram um desenho, nesse desenho eles botavam 4 macacos dentro de uma jaula e colocava como se fosse um banco, uma escada e um cacho de banana. Botaram os 4 ao mesmo tempo e deixaram ali. O primeiro macaco que ficou com fome correu, subiu na escada, meteu a mão na banana e puxou. Quando ele puxou, todos os outros levaram choque. Aí, quando eles tomaram o choque, os outros macacos pegaram, puxaram ele desceu, comeu a banana, os outros tomaram choque e ele desceu. Aí, quando foi a vez do segundo, da fome, subiu, puxou a banana, todos tomaram choque, desceu. Aí, de novo, a mesma coisa. O terceiro deu fome, subiu, puxou a banana, os 3 outros tomaram choque, desceu. O quarto subiu, puxou a banana, os 3 que ficaram tomaram choque, desceu. Após os 4 terem tomado choque, quando bateu de novo a fome no primeiro, que ele foi subir, os outros 3 puxaram, não deixaram ele subir, porque sabiam que ia tomar choque. Bateram no macaco, deu aquela confusão, e ficou lá o macaco que apanhou e os outros 3. Aí bateu fome no segundo, que foi também subir para pegar a banana. Aí os outros, vendo que ele ia subir, iam tomar choque, puxou bateu e desceu. E assim foi. O terceiro tentou subir, eles não deixaram, puxaram, bateu e desceu. O quarto tentou subir, aí o que eles fizeram? Os 4 apanharam, né, depois que tomaram choque. Aí quem botou eles lá, tirou um e botou um macaco novo que não tinha tomado choque. Os outros 3 já estavam cientes do choque que ia tomar. Se fosse pegar... Aí o que entrou e não sabia, deu fome. Quando ele foi subir, os outros 3 que já tinham tomado choque, não deixou. Puxou ele, bateu no macaco, e aí começou. Tirou mais um que tinha tomado choque. E botava um que não tinha tomado. E todas as vezes que esse que não tomou choque ia subir, quem tinha tomado puxava e batia. Até chegar um momento que todos os que entraram primeiro, que foram aqueles que subiram, comeram e todo mundo tomou choque, acabaram os 4 que tinham sido os primeiros. E os outros novos, que nenhum deles conseguiu subir para pegar a banana, porque toda vez que um subia, eles puxavam. E isso virou um ciclo. Por quê? Ninguém conseguiu subir para saber o porquê todo mundo apanhava. Então, os macacos subiam, e antes de subir, eles puxavam e eles tomavam a surra. Só que os que tinham tomado choque já tinham saído. Os primeiros.
Mas ninguém tomou choque. Os outros que entraram depois não tomaram choque, só apanhava. Só apanhava. Mas por que alguém subia? Consequência. Porque ficou Por o que ciclo. alguém subia e eles puxavam pra apanhar? Porque eles diziam assim, pô, eu apanhei pra subir, Então você também. vai apanhar pra subir. Aí já não é mais o choque. É Agora o... já era. Sim. Aí, isso, cara, parece bobeira, mas isso me fez pensar. Por quê? Porque, de Mas isso fato, é o que muito a gente forte. vive. É o que você falou, você também acabou, a questão da mentalidade. Hoje as pessoas dizem, exemplo, política e religião não combina. Por que não combina? As pessoas não te dão um fundamento. Não, Só fala não, mas ninguém sabe por quê, é verdade. Por que política e religião não se discute? A pessoa, porque a política é do diabo. Tá. Por que a política é do diabo? Aí a pessoa, não, porque é do diabo. Porque corrompe. Não, ok, beleza. Por que Mas a política por quê? Por que política e religião não combina? Por que a política é do diabo? E por que a política corrompe? Eu falo, não, porque todo mundo que entra na política é corrompido. Aí você pergunta, por que política e religião não combina? Por que a política é do diabo? Por que a política é corrompida e quem entra na política se corrompe? A pessoa ela não sabe dizer. Não tem uma base de resposta. Ela só... assim, Fica só no achismo. ela, né? não, ela só está reproduzindo o que ela ouviu dos outros. Não é algo que a pessoa É um ciclo parou, que vai- tá entendendo? É isso aí. Não é uma coisa que a pessoa parou. Não. Verdade. Ah, vamos lá, por que é do diabo? Então, por causa disso, porque a Bíblia diz isso, disso. Não. É porque a pessoa tá tão... Isso já... E eu tô falando isso aí de mais de 100 E a anos. tendência, se não mudar, é só piorar, a né? Assembleia de Deus, que é a nossa denominação, só de Assembleia de Deus são 100 anos. Mais de 100 anos no Brasil. Passou. Então, dá para imaginar comigo 100 anos, é o mesmo discurso? Fica Meu Deus, muito muito ruim tempo. pra gente. Então as pessoas hoje elas estão reproduzindo a história do macaco. Elas estão reproduzindo aquilo que elas nem sabem, mas é porque todo mundo fala isso. Então a gente também vai Ela fazer tá falando a mesma coisa. para evitar problema. Talvez seja por isso, para não evitar. Então é o que você citou do deserto. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, hoje, diante dessas grandes evidências que a gente tem visto no cenário político, hoje, depois dessa grande polarização, as pessoas passaram a entender mais sobre essa necessidade da política e da religião. Sim. Mas mesmo assim, ainda existe muito paradigma para ser quebrado Muito. por conta dessa mentalidade. E Mas a gente está no caminho certo. Vai aqui, voltando conseguir. essa pergunta para o senhor, pastor Liásio. Hoje, você como candidato a vereador, você tendo a oportunidade de assumir um mandato de vereador em Cabo Frio, entendendo as necessidades hoje da cidade de Cabo Frio, principalmente do bairro que você representa, que é Maria Joaquina, porque a gente fala de Maria Joaquina, mas você vai exercer uma representatividade para toda a cidade de Cabo Frio. Hoje, como você enxerga o cenário político em Cabo Frio, a realidade hoje política, não só em Maria Joaquina, mas hoje na cidade de Cabo Frio. E eu abri aqui os últimos minutos, né, desse nosso bate-papo, para você apresentar para nós não, para a galera que vai te ouvir, um pouco dos seus projetos, das suas ideias, para que Cabo Frio continue a avançar e para que Maria Joaquina tenha uma revolução, porque é o que eu vejo. A Maria Joaquina precisa ser revolucionada. Eu acredito que Deus está dando hoje essa oportunidade para você, para ser um revolucionário naquela cidade. Eu queria abrir essa oportunidade para você falar um pouco sobre isso. Deixa eu só ratificar algo aqui sobre a questão do cristão com a política, aí eu já entro na política de Cabo Frio. O que acontece? A Bíblia fala que quando um justo governa, o povo se alegra. Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas não tem que ser pastor, evangelista ou diácono. Concordo. A Bíblia fala o justo. Mas para ser justo, a Bíblia fala que tem um parâmetro. Tem que ter fé. Porque a fé produz a justiça. Uau. Então, para você ser justo, tem que ter fé. Sim. E Deus é o que vai te dar a orientação e direção para organizar, para que o povo se alegre. De fato, quando alguém governa e é justo, o povo sente. Não precisa nem de falar muito. As pessoas vão falar, não, assim é melhor, assim é pior. Assim é melhor e assim é pior. E por que a gente vive esse período tão ruim político? Eu falo nacionalmente, não vou falar do estado do Rio, eu falo nacionalmente. Por que a gente vive um período tão ruim politicamente dizendo? É porque lá atrás tinha muita gente boa para vir, ficou preso nos paradigmas que o senhor falou. Muita gente boa lá no passado ficou preso
nesses circuitos, né, de má informação, né, que parou muita gente, e hoje a gente sente o fruto disso. E é por isso que eu vejo que Deus está fazendo um avivamento político no Brasil, levantando não só o pastor Elias, nem só o pastor Renan, mas vários homens de Deus têm se levantado aí para guerrear, para trazer essa justiça de governo para a gente. Então, eu creio que assim, quando Deus quis sacudir a Inglaterra, levantou John Wesley. O avivamento de John Wesley não foi só na escola de EBD com crianças. John Wesley movimentou tudo, desde a escola de EBD, desde a finança de dentro dos palácios. Então, foi um avivamento muito grande. Então, eu creio que isso está acontecendo no Brasil. A gente fala de avivamento, pensa que é só as igrejas pular, rodar e sapatear. Não é. Um avivamento de Deus pega tudo, pastor Renan. Pega tudo, Vitor. Você pode ver que os jovens hoje, antigamente era de um jeito, hoje não. Poxa, eu posso ser igual o Vitor, eu posso ser igual o pastor Renan, não, eu posso ser igual o Jonathan Carlos, que também é um grande jovem que Deus tem levantado. Então, o avivamento em si de Deus não vai pegar só dentro da igreja. Ele se estende fora, e em todo lugar que o cristão pisa, a terra é abençoada e eles vão ver os efeitos de Deus através daquela vida. Então a gente vive hoje algumas coisas ruins da política, porque pessoas boas não vieram, porque ficaram presos nesse circuito que o senhor falou. Então a gente está se levantando para isso, para mostrar que tem como fazer um bom trabalho, que dá para colocar pessoas lá que vão olhar para as pessoas. E isso, para mim, é o pior dos problemas de Cabo Frio. A gente tem um governo apático, que não tem empatia com a população. A gente vive um governo que é muitos projetos individuais. E esse é um problema terrível de alguns políticos, de não ter empatia com as pessoas. Meu maior projeto para Cabo Frio não é para a cidade, é para os moradores. Sim. Por quê? Se eu pensar só em prédio, eu não vou ter empatia com quem vai usar o prédio. Eu sou o contrário. Eu tenho um projeto para quem vai usar o prédio. Por quê? Se eu tenho empatia com o povo e quero governar para melhorar a vida do povo, eu vou colocar os prédios públicos à disposição e com o trabalhar deles da melhor forma para quem chega até ele. Por exemplo, uma pergunta que eu vou fazer, isso não é só em Cabo Frio, não, acho que é todo o Brasil. Por que o posto de saúde do centro é mais bonito que o das comunidades? Por que são bem mais estruturados? PSF, um posto de saúde da família. Todo bairro tem que ter. E por que o do centro é lindo e você vai nas comunidades, falta médico, falta exame, falta equipamento, falta tudo. Há pouco tempo a gente esteve lá na Boca do Mato, que é um bairro lá onde a gente fez aquela cruzada linda, povo abençoado, Deus abençoe todos da Boca do Mato. Num domingo, Deus é bom, a todo tempo Deus é bom, num domingo caiu o telhado do PSF. E se cai na segunda ou na terça-feira? Que é o dia que tem mais movimento. Aí será que ninguém viu que estava comprometida essa estrutura? Não, é porque falta empatia com quem usa. O povo governa muito para prédio e esquece de quem usa ele. Sendo que o maior segredo não está nas coisas. Então, infelizmente, a gente tem uma Câmara de Vereadores parada, né? A gente tem um governo parado, infelizmente falta empatia com o povo, entende? E cheio de projetos individuais. O meu maior projeto é coletivo, eu vivo para o coletivo, eu já faço isso. E eu quero potencializar dentro das ferramentas que a política dá para a gente alcançar. Por exemplo, a gente não tem lá um projeto municipal de incentivo ao esporte para criança. Nós temos que fazer um projeto de incentivo esportivo para criança em cada bairro. Eu tenho o Mais Que Vencedores, eu quero implantar em cada bairro de Cabo Frio. Sim. Cada bairro de Cabo Frio vai ter esse projeto com entrada para o futebol, para o futsal, para o boxe, para o muay thai, para o jiu-jitsu, para o judô. Porque se eu consigo colocar essas crianças num caminho de esporte, ela vai ter uma vida mais disciplinada, porque o esporte traz disciplina. Disciplina. Exige ali uma obediência com a família, com os pais, tem que honrar o pai e mãe. Uma hierarquia. Tem que obedecer. Responsabilidade também. Responsabilidade, principalmente com os estudos, porque tem que ter uma boa nota. Sim. Entende? Então, se a gente passa para uma criança, se você seguir assim, você vai dar certo, vai diminuir. Não vou colocar 100%, mas 99,9% vai diminuir a chance dessa criança ir para o caminho errado. Concordo. Entendeu? Então a gente tem que dar essa oportunidade para as crianças, entende? Se você pega na saúde, acabei de falar do PSF. A gente reclama muito que os hospitais estão superlotados, que os hospitais não estão dando conta do atendimento. Então, por que não ampliar os PSFs?
reformar e equipar eles, para eles trabalhar com toda a força que eles têm, para tirar um pouco desse sobrecarregamento nos hospitais. Se você conseguir reformar, ampliar e equipar os PSFs, eles vão trabalhar com a sua força e vai desafogar muito o hospital. Dá para fazer? Dá. O problema é que eles não têm empatia com o povo. Eles têm empatia com o prédio ou com aquilo que o prédio pode produzir. E falta esse amor às pessoas. Falta esse trabalho para a população. No que tange todo o trabalho político, pastor Renan, Vitor, a gente tem que pensar o seguinte: não adianta a gente pegar a máquina e transformar ela, eu falo sempre, transformar a máquina num patrão. A máquina não pode ser o patrão. Porque a máquina sem os patrões, que é o povo, a máquina não é nada. Então a gente tem que pegar o poder público, pegar as ferramentas que podem potencializar um bom trabalho para a população e trabalhar para os verdadeiros patrões, que é o povo. Sim. Infelizmente, muita gente pega político como patrão. E eles ficam na verdade, com... o patrão é o povo. O patrão é o povo. Então eles invertem esse valor e aí de 4 em 4 anos, em vez de ser um período onde eles vão acertar as contas do que trabalhou, muita gente tem um pensamento assim: não, vai ser um período para ganhar um dinheirinho. Uhum. Aí pega os caras maldosos que usam isso, se aproveitam disso. Mas eles não vão lá para trabalhar para emancipar o pensamento, eles não vão lá para trabalhar para abençoar os bairros. Então, a gente tem um projeto de empatia para a população. Eu quero trabalhar para pessoas. Eu já trabalho para pessoas. Eu vivo para isso. Não tenho... Há pouco tempo me perguntaram: pastor, mas você quer ir para a política? Eu falei: eu não quero cargo. Eu já tenho um cargo que nem mereço. E nunca pensei que teria esse valor, que é de ser pastor. Sim. Eu não mereço, pela graça divina me chamou. Então, isso para mim é uma dádiva. Não existe outra dádiva na terra que não seja a minha família, né, a minha esposa, minhas filhas. Não existe outra dádiva maior para mim do que ser pastor. Porque isso é graça, isso é sem merecer. E Deus chama, capacita, levanta. Então, eu não estou indo para lá por causa de carro. Carro já tem. Tem muito trabalho também, porque a igreja sem de recuperação dá trabalho. Não é fácil. Mas eu vou para lá porque tem um projeto, tem um propósito. Tem pessoas que precisam de ter alguém que pensa nela, vive por elas e vai usar aquilo ali para elas. Entendeu? A gente falta muito para isso. Pavimentação em Cabo Frio está parado. Até alguns lugares de turismo está parado, está quebrado, está sem arrumar, principalmente nesse período agora. Eu tenho... É uma cidade que tem um movimento turístico muito turístico, muito. Cabo Frio é extremamente grande em turismo, não só como Cabo Frio, mas Búzios, mas Cabo Frio teve verão de mais de 1 milhão de turistas. É muita gente. É muita gente, muita visitação e, infelizmente, a pavimentação parou também. Entende? Por causa de quê? Do projeto individual. Eu não vou fazer aqui... Sempre visando ali os seus próprios interesses. E a gente vai trazer essa restauração de cuidado com o povo, entende? A gente precisa. O maior interesse de um representante deve ser o povo. Tem que ser, e a gente quer trazer esse cuidado. E eu já falei para todo mundo na minha campanha: se eu entrar, a gente vai ver um trabalho contundente, a gente vai ter um grupo que vai trabalhar de verdade. Sim. E daqui 4 anos eu não vou vir para contratar ninguém para trabalhar para mim. Daqui 4 anos eu vou vir com pessoas falando assim: não, eu vou votar no pastor, porque não era só o pastor Liésio, era o pastor Liésio. Tinha um fulano de tal lá, tinha um fulano de tal aqui. Ó, foi feito lá, foi feito aqui. Trabalhou em todas as áreas, no social, trabalhou no esporte, trabalhou muito forte na saúde, teve melhora na educação, a pavimentação melhorou com ele, ele cobrou, ele fiscalizou, porque o vereador em si ele não é o cara que manda, mas ele é o cara que fiscaliza quem manda. Então, tem que ser feito, tem que ser entregue esse trabalho para o povo. Projetos e é isso. Pastor Liésio, que honra poder receber toda minha. A gente precisa ter aí uma continuidade desse bate-papo. O senhor é alguém que tem muito a acrescentar. Verdade. A sua visão de política é muito, muito boa, muito sólida, muito consolidada. E eu sei que mais pessoas precisam te ouvir. A gente vai ter, com certeza, uma parte 2. E eu creio que nessa parte 2 o senhor já vem como vereador, em nome de Jesus, pela cidade de Cabo Frio, e eu acredito que será o início aí de uma grande jornada política para todos. Porque, como eu te falando, o senhor não vai fazer, o senhor já tem feito, só precisa potencializar. Amém. Então, que Deus te abençoe, que alegria. Você já está com o número de campanha, já tem tudo? Já? O número é o 10777. 107, olha. Alô, galera de Cabo Frio aí, ó. É profético, hein? Fui procurando. Você é profético, hein? 10777. Ó, eu aprendi com o Isaac uma coisa.
só para finalizar. Isaac, quando ele é mandado para o Vale de Gerar, ele é mandado para Abimeleque. Quem manda para o vale sem água sabe que manda para a morte. Não dá para viver no vale sem água. Sim. Então, quando eles mandam o Isaac para lá, não é para ele passar uma dificuldade, não. Mandam ele, de fato, para morrer. Porque ele... Só que tem um ato de Isaac que mexeu comigo. Ele pega os pastores dele e falou assim, desentulha o poço do meu pai e vê se tem água. Eles tiveram o trabalho de desentulhar o poço. Deu água. Aí quando todo mundo falou assim, olha, eu estou com sede, vou beber essa água. Isaac olhou e falou, tem água? Ele falou, tem. Boa, boa. Então, entope de novo. Vamos cavar a poça aqui agora. Porque se deu certo para o meu pai, vai dar certo para mim também. É isso aí. Ele decidiu seguir os passos de quem está dando certo, de quem tinha algo para procurar. Ele tinha uma referência de quem estava fazendo certo e estava dando certo. Então, se deu certo, está fazendo certo, vou seguir os passos dele. Aí ele decide cavar. E como o senhor veio na última eleição com 777... Falei, já que deu certo, pastor Renan, como sou um grande fã, amigo, sou amigo, mas sou um grande fã, eu vou com 1077 também. Então, já 1077. O mistério está no número da perfeição, tá? O mistério está no número da perfeição, 10777. Pode confiar que você não vai se arrepender. A hora é agora, a hora é agora. Costa. E detalhe, hein? Tem o meu apoio, é o meu candidato em Cabo Frio, em todas as regiões. Então, pastor Lécio, eu creio aí a honra que é toda minha. Caminhar aí em direção à vitória, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que vitória honra. Nossa. Gente, e vocês continuam acompanhando aí, porque vai vir muita coisa boa, principalmente nesse período agora de eleição. Você precisa ter essa conscientização, você precisa entender que é isso que Deus tem para nós, para esse tempo, exercer a nossa representatividade e causar um impacto nessa sociedade, porque eu sei que a revolução para essa geração está na nossa mão. Né, Vitor? Vamos para cima, galera. Deus abençoe. Vitória.